Fala pessoal, tudo certo? Vamos nessa, chegando, eu quero aqui responder as principais perguntas dos colorados. Sim, aquelas repetidas, aquelas que chegam em profusão o dia inteiro pro baldacinho e pra todo mundo, que se perguntam no grupo de WhatsApp, por que isso, por que aquilo, aquelas perguntas de sempre. E não significa que sejam perguntas ruins, não significa que sejam perguntas idiotas, são dúvidas que os colorados têm e que eu de alguma forma vou tentar responder agora, tá bom? Vamos nessa, todo mundo aqui, todo mundo se inscrevendo. Aqui tem tudo sempre de Internacional. Aqui tem tudo que tu precisa saber do Internacional. Chega de acompanhar o Sistema Azul, é tudo aqui. Só que é o seguinte, vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar a reforçar o canal. Tá crescendo mil inscritos por dia aqui. Só que você tem que me ajudar mais ainda. Porque aí o YouTube reconhece o canal como forte. Sabe como é que pode me ajudar? Primeiro, se inscrever. Tu tem que se inscrever. Segundo, sempre curtir. Sempre curtir. Aperta notificações e comenta muito, tá bom? Vamos nessa então. As principais perguntas dos colorados. A primeira delas, acho que a mais repetida. Por que Sarrafiore, Martin Sarrafiore, o menino Sarrafinho, não recebe mais oportunidades? Pois bem, isso não é definitivo, nenhuma das minhas respostas são definitivas, mas é o que eu acho, é a resposta que eu tenho, tá bom? Vamos à resposta desta pergunta. Sarrafiore hoje é o reserva imediato ao D'Alessandro, mesmo que não seja da mesma função do D'Alessandro. Ele até pode jogar onde D'Alessandro joga, mas ele não é o meia armador, ele é um pouco mais agudo, ele joga um pouco mais perto do gol. De qualquer maneira, hoje ele está colocado no grupo do Internacional como o cara que joga quando o D'Alessandro não joga, correto? Quando que isso acontece? Em casa joga o D'Alessandro. Fora de casa, quando não estava jogando o D'Alessandro, e agora está jogando o D'Alessandro, pelo menos contra o Nacional jogou, o Odair não colocava o Sarrafiore porque a opção era justamente, se não tem o D'Alessandro, uma outra forma de jogo. Tendo o jogador mais agudo, jogou o Potker, jogou o Parede muitas vezes. Então assim, quando o D'Alessandro não jogar e o time precisar de um meia armador, vai jogar o Sarrafiore. Eu não considero que o Sarrafiore esteja recebendo poucas oportunidades. Acontece que ele está colocado dentro de um processo onde ele, com as características que tem, é o substituto do D'Alessandro. Aliás, é bom que se diga, o Sarrafiore é tecnicamente primoroso. Ele é um craque com a bola nos pés, mas ele não é intenso. E num processo de time em que a intensidade é importante, às vezes ele fica um pouco atrás. Mas pela qualidade técnica que tem, ele vai ganhar o seu espaço. E não tenho dúvida, ali adiante vai ser titular do Internacional. Segunda pergunta. Por que o Internacional fora de casa é covarde? Isso é uma verdade? Vamos nessa. Primeiro, os números mostram o contrário. Um levantamento, que eu até mostrei aqui há alguns dias, mostra que o Internacional é a terceira melhor campanha fora de casa entre todos os grandes clubes brasileiros na temporada de 2019. Então é uma falácia, começa por aí, tá bom? Ah, mas no brasileiro eu tô falando sim, tu começa a pegar micro-realidades para comprovar tua tese, vamos pegar tudo, velho. Ah, mas tem gauchão, né, Baldasso? Gauchão é barbada sim, mas Libertadores não é barbada. E na Libertadores eu joguei 4 jogos fora e ganhei 3. E só empatei com o River, dando um totó com o time reserva neles lá, porque o goleiro falhou no último minuto. Ah, mas é só time fraco. Não, Nacional não é fraco, velho. Tinha desculpa quando era só o Palestino e o Aliança. Agora tem o Nacional e agora tem uma desculpa pro Nacional também. Nacional é um dos grandes times sul-americanos. Então assim, ó, começa por aí. Segundo, mas mesmo assim tem gente que acha que o Inter é covarde fora de casa. O Internacional é reativo fora de casa, como 90% dos clubes brasileiros. O Flamengo joga assim também. O Palmeiras joga assim também, o Grêmio não jogava, mas passou a jogar assim também. O que é ser reativo? É esperar o adversário. É esperar o adversário e sair em velocidade tentando surpreender. Como o Internacional não estava conseguindo e não está no Campeonato Brasileiro fora de casa, conseguindo qualidade nessa ação de saída, se diz que o Inter é retranqueiro, é covarde. Não é problema de postura. O Inter jogou mal no Campeonato Brasileiro, os jogos fora de casa. Por isso não conseguiu os resultados. Só tem 2 times no Brasil que jogam ofensivamente fora de casa. O Santos, do Sampaoli, e o Fluminense, do Fernando Diniz. E é aquela coisa, vai ganhar um jogo lá, mas vai perder de 5 outro. Não me serve. Terceira pergunta importante feita pelos colorados. Por que Nico Lopes caiu de produção depois que o Guerreiro entrou no time? Coincidência? Talvez não. E eu acho que não. O Nico Lopes era o grande protagonista do ataque do Internacional, era o cara que resolvia, o cara que fazia gols com a sua qualidade técnica individual, e de repente ele deixou de fazer gols quando
o Guerreiro entrou no time. O que eu acho que acontece? Houve uma divisão de protagonismo e o Nico Lopes está tentando se reentender no processo. O Nico Lopes, desde que chegou no Internacional, é um jogador que precisa de adaptações. A cada momento, a cada modificação drástica, a cada quebra de paradigma, o Nico Lopes precisa se reencontrar. Sempre foi assim. E está acontecendo agora de novo. O Nico Lopes era a grande referência de ataque, o time jogava para ele. O Nico continua sendo aquele que tem a melhor solução individual de arremate. Mais que o Guerreiro até. O Guerreiro é craque, especialista em posicionamento. Mas arremate, o Nico continua sendo o melhor. O Nico não é mais a referência de ataque. O time não procura mais só ele no ataque. Aliás, o time procura mais o Guerreiro, que virou a grande referência de área. O Nico está tentando se reentender. E nesses 18 jogos que ele não marcou gol, não significa que ele tenha ido mal em todos. Ao contrário, em alguns ele foi muito bem, ele segue importante, ele não vai sair do time. Mas eu acho que assim que ele fizer o primeiro gol, volta a confiança e ele volta a ser o jogador significativo que sempre foi. Mais uma questão que todo mundo faz. Que história é essa de que o D'Alessandro tem que jogar em casa e não pode jogar fora de casa? Que critério é esse? Ele está cansado? Ele tem que ser preservado? Não, não é isso. Primeiro que eu acho que está mudando. O D'Alessandro jogou contra o Nacional fora de casa. É justamente a questão que envolve a formatação do time. O D'Alessandro também é verdade, ele não consegue mais jogar todos os jogos, ele tem 38 anos de idade, não pode mais ter uma sequência de 2 jogos por semana, de jeito nenhum. Mas o D'Alessandro, dentro de casa, ele é o artífice, a peça principal, a mola propulsora de quem vai propor o jogo. Dentro de casa o Inter propõe o jogo, e o Inter é quase imbatível dentro de casa. E aí, para propor o jogo, tu precisa do cabeça, do referencial técnico, do distribuidor, do garçom, do tapa na bola. E D'Alessandro é o melhor de todos nisso. Continua sendo, no futebol brasileiro, o cara mais qualificado para fazer isso. O melhor meia armador em atividade no futebol brasileiro continua sendo o D'Alessandro. Quando o Inter joga fora de casa, pelo menos era assim, não sei se muda, porque agora contra o Nacional foi diferente. O D'Alessandro jogou fora também. Fora de casa, o Internacional joga no seu campo, esperando o adversário e sai em velocidade. Aí não encaixa essa ideia do armador dando tapa na bola, o garçom qualificado. Aí tu precisa de agudos, jogadores que saem em velocidade. E é aí que o D'Alessandro não jogava no time do Internacional. Nunca foi esse negócio de estar cansado, ter que jogar um jogo sim, um jogo não. É que a proposta fora de casa vinha sendo diferente. Não sei se vai continuar sendo. Por isso, D'Alessandro jogava em casa e não jogava fora. E a quinta questão, que também todo mundo está fazendo neste momento, essa é mais momentânea. Lindoso, quando o Dourado voltar, vai continuar sendo titular? Bom, eu não tenho a resposta definitiva, eu não estou na cabeça do Odair, eu vou dar a minha opinião aqui. O Lindoso passou a ser o substituto do Dourado, um substituto que o Dourado não tinha. Eu fiz vários vídeos do meio do ano passado até o começo desse ano, dizendo que o Dourado era o único jogador do Inter que era insubstituível. Eu tinha pânico que ele se machucasse, eu tinha pânico que ele fosse vendido, porque o Inter não sabia o que fazer quando o Dourado não estava em campo. Se perdia completamente na sua questão de proteção e cobertura do sistema defensivo. De repente, o Lindoso assume a função e começa a jogar bem. E não é um jogo, não é 2, são vários jogos em que o Lindoso deu uma puta de uma resposta, jogando muito e mostrando que sim, agora o Dourado tem substituto. O Dourado nesse momento está com dores no joelho. No ano passado o Dourado jogava no sacrifício porque não tinha substituto. Não precisa mais. O Dourado que se recupere com calma. Agora, para mim, quando o Dourado estiver completamente recuperado, ele, Rodrigo Dourado, é titular do Internacional. O Dourado continua sendo o melhor desarme do Brasil. O Dourado continua sendo um esteio de sustentação a todo o sistema defensivo do Inter, que é um bom sistema defensivo. E eu acho que ele volta. Não imagino que o Lindoso vá permanecer como titular. Agora, qualquer um dos dois, o Inter tá bem servido, né? Valeu, pessoal! Essas 5 perguntas mais corriqueiras dos colorados nos últimos tempos. Respondidas, eu tentei responder de alguma maneira, né? Inscreve. Porra, inscreve no canal. Au. Inscreve no canal. Aperta a notificação também. E curte. Beijo.